Bem, moçada, agora nós vamos fazer uma análise do amperímetro do voltímetro no circuito, né? Como é que funciona? Para isso eu vou usar aqui o nosso simulador, aquele simulador que nós já usamos em sala de aula, inclusive, onde eu tenho aqui um gerador, este aqui é um gerador, aqui eu tenho duas lâmpadas diferentes, um voltímetro, e aqui é um amperímetro, tá? Onde está escrito aqui corrente, quer dizer, o medidor de corrente, e aqui medidor de tensão, né? Então, voltímetro e amperímetro, satisfazendo aquelas condições que nós já vimos. Perfeito? Então, veja bem, gente, qual é a brincadeirinha aqui? O que nós temos que ver? Ó, acompanhe a setinha, tá? Então, veja bem, eu vou fechar esta chave, e fechando a chave, eu vejo que eu tenho uma corrente elétrica aqui no meu circuito. Veja as cargas elétricas se movimentando, né, saindo do gerador, passando pela lâmpada, voltando para o gerador. Essas cargas elas estão ganhando aqui no gerador uma tensão, né? Ou seja, cada carga está ganhando uma certa quantidade de energia. Quanto é isto? Bem, vamos medir a tensão que está sendo fornecida para cada carga aqui no meu circuito. Observe que para ligar o voltímetro, gente, eu tenho que tomar o seguinte cuidado. Primeiro, o preto, como eu falei para vocês, é o polo negativo do meu voltímetro. Tem que estar ligado no negativo do gerador. E o positivo do voltímetro no positivo do gerador. Veja que esse gerador está fornecendo 70 volts de tensão. Vamos dizer, é o quanto ele está fornecendo para as cargas poderem gastar ao longo do caminho, né? É a parcela dessa tensão que vai ser transformada em luz nas lâmpadas. Então observe que o meu voltímetro está sendo ligado em paralelo com o gerador. Polo negativo com o negativo, polo positivo com o positivo. Isso é uma ligação em paralelo, por isso ele mede a tensão no gerador. Observe que não tem nenhuma corrente passando aqui por dentro. Toda a corrente continua passando aqui normalmente. Perfeito? Bem, vamos fazer o seguinte, eu vou colocar agora o meu amperímetro. Para colocar o meu amperímetro, veja, antes disso, deixa eu colocar aqui o voltímetro para medir a tensão nesta lâmpada aqui, ó. Veja que eu vou ligar em paralelo com a lâmpada, ó. Vou ligar em paralelo com a lâmpada. Com isso eu estou medindo aqui uma tensão de 17,5 volts. Ou seja, dos 70 volts da lâmpada, 17,5 volts estão sendo usados para gerar luz. Essa é a ideia, tá? Observe que o meu voltímetro está ligado em paralelo, tá? Deixe-me medir a tensão nessa outra lâmpada aqui. Olha só, medindo a tensão na outra lâmpada, 52,5 volts. Ora, se eu somar esta tensão nessa lâmpada com a tensão que eu acabei de medir nessa, vai dar exatamente os 70 que o meu gerador está fornecendo. Perfeito? Legal, peixe, mas e para eu medir essa corrente? O que eu tenho que fazer? Bom, para eu medir a corrente, gente, eu tenho que abrir o meu circuito e colocar o amperímetro. Eu posso abrir o meu circuito aqui, posso abrir o circuito aqui, posso abrir aqui em qualquer lugar, porque a corrente é exatamente a mesma que passa em todo o circuito, ó. Então não importa onde. Então, por exemplo, eu vou abrir o meu circuito, por exemplo, aqui. Vou abrir aqui, ó. Aqui. Veja, parou de passar corrente. Por que, peixe? Porque agora está aberto, não tem caminho mais para as cargas poderem se movimentar. Se eu abrir o meu circuito, qualquer que seja o lugar, para de ter corrente. Tá? Vou introduzir o meu amperímetro. Veja, está aqui o meu amperímetro, colocando ele, fechando aqui, olha o que acontece. Voltou a ter corrente, agora a corrente está passando todinha por dentro do aparelho, e essa corrente passando por dentro do aparelho, o aparelho está medindo. Veja, eu tenho aqui no meu circuito uma corrente de 1,75 ampere. O que significa isso? Significa que eu tenho 1,75 coulombs a cada segundo passando por aqui. Então observe, gente, que o meu amperímetro foi ligado em série no meu circuito. Veja, a mesma corrente que passa por essa lâmpada e passa por dentro do amperímetro, olha. Tá? Então, as lâmpadas de um amperímetro estão todas ligadas em série. Por quê? Para que passe a mesma corrente. Então, com isso,
a gente pôde ter uma análise direitinho do que acontece, como que eu devo desligar. Agora, alguém pode me perguntar o seguinte: ó, Peixe, legal, você falou que o amperímetro tem que ser, o amperímetro tem que ser ligado em série. Tá legal. E o voltímetro é em paralelo. Tá bom, mas e se eu ligar o meu voltímetro em série? O que acontece? Ah, legal, então vamos fazer o seguinte, olha só, deixa eu tirar o meu voltímetro daqui, vou tirá-lo daqui, vou desligar o meu circuito com a chavinha, perfeito? E vou fazer o seguinte, deixa eu tirar o meu amperímetro daqui, aqui e aqui, beleza, olha lá, tirei meu amperímetro e vou conectar o meu voltímetro. Veja que agora o voltímetro é que vai ficar conectado aqui. Observe, gente, a polaridade. Veja, aqui está o polo positivo, é o vermelhinho, o polo negativo está aqui, o negativo do gerador é que vem para cá, está aqui. Não é isso? Bem, agora eu vou ligar a minha chavinha. Como a chave está desligada, nada está acontecendo, vou ligar aqui a chavinha. Veja, nenhuma corrente passando. Por que não passa corrente? Porque o voltímetro tem uma resistência interna tão grande, praticamente infinita, comparada com os outros, de tal maneira que por ele não passa corrente. Pelo voltímetro, a corrente é desprezível. Então nós consideramos como nula. Veja, não está passando. E olha um detalhe, toda a tensão fornecida pelo gerador está sendo consumida dentro do próprio voltímetro, não sobrando nada para ninguém. Por quê? Se sua resistência é infinitamente grande, vezes uma corrente infinitamente pequena, vai me dar a tensão, que é a tensão do gerador. Então, quando eu ligar o voltímetro em série com um circuito, em série com o meu gerador, automaticamente o que ele vai medir é a tensão do gerador e não vai deixar passar corrente no circuito. Perfeito? Então, olha só, isso aí poderia ser uma matériazinha de prova, né? Ligarmos o voltímetro dessa maneira e pedir para você qual é a leitura no voltímetro, ou até mesmo qual é a leitura no amperímetro. Bom, alguém poderia agora dizer o seguinte: tá, Peixe, mas faz o seguinte, ligue agora o amperímetro em paralelo. Então tá legal, pô, ligar o amperímetro em paralelo com a lâmpada. Então deixa eu botar meu voltímetro aqui embaixo, para sobrar um espaço para eu usar o meu amperímetro. Veja, vou colocar o meu amperímetro em paralelo com essa lâmpada aqui, ó. Perfeito? Veja, ele não foi feito para usar em paralelo. Então, eu já tenho que observar o seguinte. Lembre-se, gente, a resistência interna do amperímetro é praticamente nula. É como se fosse um fio. Resistência nula. Isso quer dizer que se eu ligá-lo em paralelo com a lâmpada, eu estarei colocando a lâmpada em curto-circuito. Já dá para eu perceber que vai deixar de passar corrente pela lâmpada e vai passar tudo pelo amperímetro. Vamos ver isso? Então vamos lá. Olha só, aqui, vou pegar aqui um fiozinho e vou ligar esse fio aqui, ó. Beleza? Vou pegar um outro fio, maravilha, e vou ligar esse outro fio aqui, ó. Opa, aqui, e vou tirar. Veja o que aconteceu, gente. Observe que automaticamente essa lâmpada apagou, por ela não passa mais corrente. Você está percebendo que não está funcionando, ó, não passa corrente, e toda a corrente, na verdade, está passando por dentro do perímetro. E mais, você pode perceber que essa lâmpada aumentou muito o seu brilho, podendo inclusive queimar. Por quê? Porque como eu estou colocando esta em curto-circuito, toda a energia fornecida pelo gerador está sendo consumida nessa lâmpada aqui. Tá? Então agora eu posso perceber que a tensão do gerador agora é a tensão nessa lâmpada. Não está se dividindo mais. Tá? Porque as cargas só tem, tudo que as cargas ganham aqui, elas têm que gastar no caminho. E o único lugar que tem para gastar no caminho é essa lâmpada. Então vamos lá? Então vamos ver. Ó. Vou pegar aqui o meu voltímetro, vou ligar a tensão aqui no gerador para vocês poderem ver quanto que está marcando. Observe aqui. Ó. Vou ligar aqui no meu gerador. 70 volts a tensão do gerador, então não mudou nada. Agora vamos ver aqui na lâmpada. Veja a tensão nessa lâmpada aqui, é exatamente 70 volts. Então tudo que o gerador está gerando, está produzindo,
está sendo usado nessa lâmpada para transformar em luz. Vamos medir a tensão nessa lâmpada aqui? Deve dar 0. Olha só. Então vamos lá. Aqui, vou ligar aqui e vou ligar aqui. Veja que deve dar 0. 0 volts, não tem tensão, porque, obviamente, toda a corrente está passando por dentro do amperímetro. Tá certo? Então tá aí, moçada, uma análise geral, tá? Uma análise prática, usando nosso simulador, sobre a colocação do amperímetro e do voltímetro. O que eu não posso esquecer, amperímetro mede intensidade da corrente que passa por dentro dele. Voltímetro mede tensão. Que tensão? Tensão de quem está em paralelo com ele. Resistência interna do amperímetro, praticamente nula. Por ele passa a corrente normalmente, ele funciona como um fio, nele não tem tensão. Voltímetro, resistência interna extremamente alta, de tal maneira que por ele praticamente não passa corrente. Eu considero como corrente nula. Ok, moçada? Então espero que vocês tenham entendido direitinho, tenha ficado claro para vocês. São 3 vídeos, eu fragmentei em 3 para ficarem vídeos menores. Um falando do amperímetro, outro falando do voltímetro e agora a nossa análise geral. Vamos fazer alguns exercícios para poder vocês terem a ideia como que as coisas, na verdade, funcionam, né? E espero que tenha ficado bem claro. Qualquer coisa, estamos à disposição. Marque suas dúvidas, entre em contato, que nós estaremos aí para te ajudar. Maravilha? Então, vamos seguir em frente.